Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Só deixa eu acertar algumas coisas aqui, que também estou entrando aqui no Instagram. E deixa eu me colocar aqui no centro. Agora sim. Legal, gente. Boa noite, bem-vindos a mais um Como, é, como solucionar seus problemas, resolver seus problemas. E para a gente começar, e como nós temos pessoas também que estão aqui no Instagram, que estão entrando, pessoas que estão aqui no Zoom entrando. Só para a gente começar, escreva aqui para mim, da onde vocês estão falando, da onde vocês estão se conectando para estar assistindo esse evento hoje. Eu já vi que tem uma pessoa aqui do Zoom que colocou que é em Caxias do Sul, e legal, bem-vindo. E era para estar transmitindo também no YouTube, mas não sei o que está acontecendo aqui com o Zoom aqui que não me deu essa opção. Mas tudo bem, importante a gente estar tendo o encontro. Já avisei as pessoas lá do YouTube para entrar aqui no Zoom. Olha, tem bastante gente aqui de Piracicaba, São Paulo, Ilhabela, legal. São Paulo, Santo André. O pessoal aqui do Instagram, da onde vocês estão? Da onde vocês estão se conectando aqui para poder assistir esse programa hoje? São Vicente, Niterói, que legal, legal. Bem-vindos, bem-vindos. Bem, como vocês sabem, né, eu tento fazer esse aqui um encontro assim bem curto no sentido de uns 40 minutos, né? A ideia não está é, se aprofundando demais nos assuntos. Aliás, tem assuntos que tem muito assunto, que tem muito o que falar, mas não é o propósito aqui. O propósito é dar uma orientação legal para vocês, uma orientação que seja possível vocês aplicarem na vida de vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito, muito interessante. Deixa eu compartilhar aqui. Antes disso, né, só para lembrar, né, como eu estava falando, né, a ideia é que sempre está dando, né, dicas práticas para vocês estarem resolvendo seus problemas dentro dessa visão, da visão do que Ama Bhagavan passa para a gente. Ama Bhagavan, para quem não sabe, são mestres, são avatares que estão aqui nesse planeta aqui para nos ajudar a sair do sofrimento, livrar o ser humano do sofrimento. O estado hoje do ser humano é de sofrimento. Acho que não precisa explicar muito, porque é só uma questão de você olhar para o mundo aí fora para ver como é que ele está, tá? O que a gente vê é realmente sofrimento. Sem falar do sofrimento que está acontecendo dentro das casas, dentro das próprias pessoas que não aparecem, né? O que elas conseguem, vamos dizer assim, esconder. Mas a vida das pessoas é uma vida de sofrimento, maior ou menor nível. O objetivo deles é nos tirar desse estado interno. E eles trabalham em duas áreas. Uma área mundana, que a gente chama do Iran, e uma área espiritual, que é o Paran, né? Porque na área mundana? Para que a gente também tenha uma vida boa, né? O Amabhagavans não negam nada do mundo mundano. A gente precisa aproveitar tudo que esse mundo nos oferece para satisfazer as nossas necessidades, satisfazer, né, nossos prazeres, para ter ter uma boa casa, poder viajar, ou seja, poder se realizar. Para eles isso é importante. E ao mesmo tempo precisamos crescer do ponto de vista espiritual. Para quê? Para poder sair do sofrimento, né? É o lado espiritual que vai nos ajudar a sair desse estado de sofrimento. E para trazer mais luz sobre esse nosso estado, o estado que nós vivemos, hoje o tema é os 10 programas que controlam a nossa vida, a sua vida, a sua, a minha, de todos nós. É, assim, é uma observação, tá? A gente vai deixar as perguntas para o final. Talvez vai aparecer muita pergunta, porque isso aqui é um assunto que acho que pouca gente conhece. Então, as perguntas vamos deixar para o final. Se surgir qualquer dúvida no meio, se anota, tá? Você anota e no final, quando abrir para as perguntas, aí você começa a postar, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube. Tudo, no YouTube não, aqui no Zoom, tá bom? Tá, então a gente deixa, anota e depois você passa as perguntas, tá? Aí fica mais fácil para poder desenvolver esse tema. É um tema bem complexo, eu vou tentar torná-lo bem simples, o máximo que eu puder, para mostrar para vocês
que a gente não tem tanto controle assim sobre nossa vida. Basicamente é isso. Tá? Mas vamos lá. Vamos no que importa, né? Os programas. Nós temos, né? São programas inconscientes, tá? Primeira coisa que nós temos que colocar. É uma programação inconsciente. Os 10 programas, eles têm tanto o ligados a um inconsciente individual, né, algo que cada um de nós fomos, né, desenvolvendo, fomos recebendo, o que seja, tá? E tem uma outra parte que é o que vem do coletivo, que é do inconsciente coletivo. Esse do inconsciente coletivo eu não vou falar, eu não vou entrar nesse assunto porque é muito mais esotérico, né? Talvez também não tenha tanta informação assim para passar para vocês e talvez não vai ajudar muito no nosso dia a dia. Eu quero trazer algo que seja mais prático para o nosso dia a dia. Eu vou falar dos 5 primeiros programas, que é algo que você pode fazer algo a respeito, dentro de certos limites, mas sim, é possível fazer algo a respeito, tá? Então, a gente vai focar nos cinco primeiros programas, que é o individual, para que você entender o quanto que certos padrões na sua vida eles estão acontecendo. Por que que eles acontecem? Porque existem repetições de certos padrões na sua vida. E da onde isso pode ter surgido e como, quem sabe, eu poder lidar com eles, tá? Vamos lá, nós já vamos entrar neles. Vidas passadas. É o programa um, chamado programa um. Também o termo que se usa em sânscrito são vasanas. Vasanas são vidas passadas. São experiências que eu vou usar o termo alma, teve em outras vidas, tá? Seguindo Ama Bhagavan, não é só a sua vida, mas são vidas passadas em geral, mas que são exceto essas experiências, coisas que você acumulou nas suas vidas, e que podem estar, né, vindo para essa sua vida atual. Que como é que ela pode estar aparecendo? Né? Através de certos talentos que você nasce com eles, talvez talentos natos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma facilidade muito grande com matemática, né? Que consegue resolver certas equações que pessoas talvez que têm um nível universitário precisaram de muito tempo para poder entender, e ela tem uma facilidade muito grande, mesmo quando criança. De onde veio isso? Isso muito provavelmente é algo que veio, né, de alguma vida passada, de uma vassana. Também pode ser coisas, ela pode estar influenciando a sua vida de uma forma que facilita você ter sucesso ou fracasso na vida, ter prosperidade ou não, que ajuda a atrair coisas positivas ou negativas para a sua vida, tá? Isso pode ser uma influência de algo, né, de certos eh, padrões que você herdou de outras vidas e está influenciando você agora, tá? Assim, gente, quando eu estou falando do programação, esses 10 programas, a gente está falando tanto de coisas que podem ser positivas ou negativas. Então, programas que estão te ajudando, né? Tem programas que são benéficos, não estou falando que eles são ruins. Estou falando que ele pode ter uma programação que é benéfica, uma facilidade para fazer algo, né? Uma facilidade talvez para ganhar dinheiro, uma facilidade para se relacionar bem com as pessoas, uma facilidade para, tá, como falei, ter talentos natos, saber tocar um piano com facilidade, saber dar uma aula com facilidade, facilidade com matemática, coisas assim. E pode ter outros padrões que nos atrapalham, tá? Esse aqui seria bom tentar mudar eles, né? Tá? Então, e quando a gente fala também de programas, como é que você pode pensar um programa? Em padrões, coisas que se repetem na sua vida, situações que se repetem na sua vida. Então, enquanto eu estiver falando, comece a verificar isso na sua vida.
O que que está se repetindo? Que situações se repetem com mais frequência? Tá? Isso é algo que pode muito provavelmente é um programa, talvez alguns desses 5 ou talvez um desses 10 que está gerando essas repetições, tá? Bem, vidas passadas. Vamos para o programa 2. Programa genético. Esse aqui eu acho que talvez é um pouco mais fácil, né, para a gente entender, para vocês entenderem, porque já se fala muito de genética, né? A gente adquire uma genética dos nossos pais. Aqui o programa genético, a Ama Bhagavan, eles falam o seguinte, que a gente, na parte da genética, a gente herda a genética de 6 gerações anteriores a nós. Não é apenas dos nossos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, tatatataravós, né? São 6 gerações anteriores. Lógico que quanto mais próximo, mais, vamos dizer assim, mais influência daquela genética, né? Quanto mais distante dessa ancestralidade, menos influência genética. Mas existe uma influência. Onde que pode estar impactando o quê? Bem, a parte física, né? Lógico, né? Que você acha que é o mais fácil para entender, mas também elementos genéticos que podem estar atuando na parte emocional, na parte psicológica, na sua energia, tá? E até mesmo no campo espiritual. Pois essas gerações, né, as suas experiências, as experiências que eles tiveram, também estão impregnadas nos genes. Alguns desses genes podem estar chegando até você. Quando você nasceu, eles podem, né, se ter herdados esses genes. Aqui tem um negócio bem interessante na parte do programa genético, que às vezes você vê numa família, né, talvez entre irmãos, você vê que, deixa eu tirar um pouquinho disso aqui, é, que talvez dentro da mesma família, entre irmãos, você tem um irmão, que ele é muito inteligente, e um outro que tem, né, talvez com pouca diferença de idade bem pequena, tá? Mas que não tem a mesma inteligência do outro irmão. Ou que um deles tem uma habilidade muito grande em matemática, ou uma habilidade muito grande para lidar com finanças, e o outro não consegue manter o dinheiro nas mãos. Por que será isso? Pode ser uma influência genética. Como assim? Pode ser que um irmão tem herdado uma genética, vamos dizer assim, dos pais, da inteligência. O outro irmão também herdou essa genética. Só que esses genes não ficaram ativos. Ainda tem isso. A gente pode estar herdando os genes, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, pela ancestralidade, genes, vamos chamar assim, de positivos, né, que podem trazer habilidades, conhecimentos ou certas coisas que podem ser úteis para você, mas eles não foram ativados. E, e como é que isso acontece, essa ativação? Essa ativação está relacionada com o próximo programa que eu já vou falar, tá? Então, os genes, né, eles estão nos influenciando. Eles podem estar, como falei, podem estar nos ajudando em algumas coisas ou não, tá? Aí vem aquilo que pode estar disparando os genes, que está ligado ao próximo programa. Esse aqui é um programa muito importante, o terceiro programa, ou, que também é chamado das 4 cestas, mas é que ele vai da concepção até as primeiras 6 horas de nascimento. Tanto é que ele é tão importante, esse programa, que eu vou falar de novo sobre ele no próximo mês, quando eu for falar sobre a arte da paternidade, que está muito ligada a isso que eu vou estar falando agora, se bem que no próximo mês é que eu vou entrar em detalhes, pra vocês entenderem a importância disso. Porque, como eu falei antes, porque essa programação aqui,
ela pode disparar certos genes, dependendo do que está acontecendo, ou mesmo disparar certas coisas ligadas a vidas passadas. Então, essa é a parte da concepção até as primeiras 6 horas, que vai estar criando todo algo em relação à criança, mas principalmente vai estar disparando certos genes positivos ou negativos, ou também trazendo certas vacinas ou vidas passadas para aquele ser. E quais são, período é esse? Ele envolve primeiro, começa com a intenção do casal em ter um filho. Olha só que interessante. Ele não começa na concepção em si, ele começa na intenção. O que esse casal, esse homem e essa mulher, estão querendo para esse filho que eles querem ter? Como é que eles gostariam que esse ser fosse? O quanto de consciência eles têm em relação a ser pai e mãe? Então, dependendo do estado deles, dependendo da consciência deles, isso vai influenciar esse ser que vai nascer. Aí, depois da concepção, nós temos a parte que está ligado, que é a gestação, que a influência maior é o estado emocional da mãe. Porque aquele ser, né, aquele feto que está crescendo, está se desenvolvendo, né, ele está conectado diretamente à mãe. Ele depende da mãe, é óbvio, né? Vocês sabem. E ele sente o que a mãe sente, mas tem uma diferença. Tem uma diferença. A diferença é que ele não tem um entendimento cognitivo, né, para poder dizer, para perceber, essa experiência é dela e não minha. Porque ele não tem essa percepção de separação com a mãe, tá? Ele é uma experiência, né, que é dele, que, que ele pode estar interpretando, sim, interpretando, aquela criança está interpretando certas coisas, tá, que vão impactar esse ser. Aí vem o parto, pois a forma como a criança nasce pode também influenciar essa programação. O parto, como é que é o parto? Foi um parto natural? Foi uma cesárea? Foi um parto, foi fórceps? Foi sei lá, a criança estava sentada, teve que virar para poder sair, para poder, né? Sair foi algo fácil, foi algo difícil, demorou, foi rápido. Tudo isso são as situações que podem estar também influenciando esse ser que está nascendo. E o parto é interessante, nós temos que entender o parto como um, é o primeiro desafio que todo ser ele enfrenta nesta vida. Porque está lá aquele ser, aquela criança sendo desenvolvida, acolhida, né, dentro do útero da mãe, tá? Recebendo tudo, né? E, de repente, aquele meio que ela está, expulsa ela, põe ela para fora. Então, esse é o primeiro desafio que a gente enfrenta, é o nascimento. Aí que vem o próximo passo desse programa, dessa programação, que é a forma como aquele ser é acolhido. Como é que ele é acolhido pelos médicos, né? Médicos, enfermeiros, tá? O pai que está junto. Porque Bhagavan fala que esse ser, quando nasce, essas suas primeiras 6 horas, ele, não, ele tem uma consciência de um adulto. Ele tem a consciência de um guru, aquele ser. Então, ele percebe tudo à sua volta. Então, ele está percebendo se as pessoas estão dando boas-vindas a ela ou não. Se de repente,
a criança nasceu, aí, lógico, tá a família, né, tá querendo ver a criança que nasceu, e começa com aqueles comentários, olha, nossa, tem aquela, parece um joelho o rosto dessa criança, como ela é feia, como é que ela é bonita, puxa, mais uma menina, mais um menino, ah, tá? São coisas assim que a criança está captando. Por isso, o acolhimento inicial ele é muitíssimo importante. A criança tem que se sentir bem-vinda, muito bem-vinda, tá? E, como eu falei, esse tipo de coisa, todos esses 4 pontos, vai estar criando um impacto nessa criança que não tem um cognitivo ainda, não tem um racional, ela não consegue entender, né? Ela só está experienciando. Ela não consegue entender o que é bom, o que é ruim, não tem isso, tá? Que ela pode interpretar de qualquer forma, tá? E isso mexer com aquelas outros, né? Tanto com certas, opa, aquilo com os genes, disparar certos genes que ela recebeu que estavam inativos se tornarem inativos, ou ao contrário, né? Genes que pudessem ser positivos para elas que ficam dormentes por causa dessa experiência, dessa programação, tá? Avisa aqui se eu estiver falando muito rápido ou algo assim, como eu falei, as perguntas eu vou estar deixando para o final, mas eu posso ir um pouquinho mais devagar se for necessário, tá bom? Então, nós vimos 3 programas. Vamos agora para o quarto programa, para a quarta programação, que é aquela que começa das 6 primeiras horas até os 6 primeiros anos. Que também, perceba, essa parte, tudo é importante. Tudo que eu estou falando aqui é importante, mas tem aquelas situações que é o nascimento, essa é a programação e a próxima, que vamos dizer assim que nós temos mais, entre aspas, poder de observar, de ver, né, de tentar fazer algo a respeito. Dessas 6 horas aos 3 primeiros anos, é uma parte da formação emocional da criança. É aqui que ela vai, vamos dizer assim, desenvolver autoestima, ela perceber, ter o sentimento de merecimento, ou ter apego, ou de limites dela, tá? São limites dela, que ela tem em relação ao mundo, ou em relação a si mesma, quero dizer, tá? O entendimento que ela vai ter do mundo, por exemplo, se o mundo é um local acolhedor, tá? Se o mundo é um local que é fácil fazer amigos, ou se o mundo é um local perigoso, tá? É um mundo, tem que se desconfiar de tudo. Aqui, muito desse período que ela vai estar criando esses tipos de entendimentos. Porque é nesse momento que a criança, ela toma aquilo, começa a ter aquilo que o Bhagavan chama das decisões fundamentais. São decisões que ela toma sobre si mesma que vai impactar o restante da sua vida. Decisões do tipo, eu não sou importante, eu não sou bom bastante ou bastante, é, por mais que eu me esforce, nunca consigo fazer as coisas. Tá? Tudo são frases assim, são crenças bem enraizadas que ela está criando, que são as chamadas decisões fundamentais. E de onde vêm essas decisões fundamentais? Ela vem das experiências que essa criança está tendo e da interpretação que ela está tendo sobre essas experiências. Só que tem um detalhe: o cognitivo da criança não está desenvolvido ainda, né? O lobo pré-frontal dela não está desenvolvido. Então, são decisões ou interpretações ilógicas.
Não tem nada a ver com uma lógica, com raciocínio. São decisões ilógicas. Por exemplo, ah, o no meu aniversário, né, quando cortaram o bolo, o pedaço maior deram para minha irmã e não para mim, e era o meu aniversário. Ah, então isso quer dizer que meu pai ou minha mãe não me ama. Ou seja, não tem lógica nenhuma, mas é uma experiência que a criança teve e ela interpretou como deram um bolo, um pedaço de bolo maior para minha irmã, meu pai ou minha mãe não me ama. São coisas que a gente fica se falando, surge na nossa mente constantemente. Aqui, que eu vou até fazer o seguinte, gente. Começa a pensar um pouquinho. Como é que você na vida, como é que é aquela frase que se repete mais vezes em você? Você tem isso de repente, tá uma situação e acha que você não merece talvez conseguir uma promoção, por exemplo? Não é apenas que apareceu uma vez, mas algo que já apareceu várias outras situações em onde você fala, não, acho que eu não mereço isso, não mereço ter mais. Tá? Ou aquela sensação, puxa, nunca por mais que eu faça, parece que nunca é o suficiente para realizar. Vocês têm esse tipo de coisa? Vocês percebem isso em vocês? Ah, tenho, nossa, para mim é muito difícil ganhar dinheiro. Ou seja, são pensamentos repetitivos. São pensamentos repetitivos. Que esses pensamentos repetitivos, esses sentimentos repetitivos estão muito associados a esta fase da vida, que é do programa 3, desculpe, do programa 4, tá? Onde foram momentos da vida onde você interpretou certas situações e criou certas, como o Bhagavan fala, decisões fundamentais. São essas crenças mais profundas que nós temos. E aqui já fica o convite. Vai se observando. Vai se observando. Que tipo de padrões de pensamentos que você tem que se repetem? Isso é muita indicação que está associado a esta programação. Vamos continuar aqui para a próxima programação. Tá? Então, esse é de 6 horas, das 6 horas, primeiras 6 horas, os 6 primeiros anos. E depois, o programa 5, que é dos 6 anos até hoje. O programa 5 é aquilo que é reforçado mais pelo nosso meio que a gente vive, né? Pela família, tá? A família está mais ligada aos 6 primeiros anos. Mas aquela escola, amigos, a sociedade, né? Que eles reforçam certas crenças que você tem. Aquelas decisões fundamentais que você tomou antes, elas vão ser reforçadas. Muitas coisas vão ser reforçadas, né, num relacionamento com o mundo. Porque tem aquele ensinamento básico de Bhagavan, né, que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Ou seja, a gente atrai coisas para a nossa vida em função do nosso mundo interior. Se nós temos esse tipo de percepções sobre o mundo, não sou, não sou importante, ou não sou bom o suficiente, que sempre dá duro para conseguir algo, tá? Deus não gosta de mim, sei lá o que que você pode ter, tá? Você começa a atrair situações aqui na vida para reforçar aquilo. Então, as crenças são reforçadas nesse período, tá? E também é um período que a gente está formando a nossa identidade. É o período que muitos dessas decisões tomadas anteriormente, a influência, né, dos genes, a influência dos genes, a influência de vidas passadas, eles vão começar, tá, a ficarem mais evidentes, após os 6 anos. A gente já tem um racional funcionando, né? Então a gente já começa
a ter uma lógica sobre as situações, a trazer lógica, a trazer raciocínio, e vai simplesmente, talvez, consolidando todos esses padrões anteriores. E a gente cria, vai criando uma história sobre a gente mesmo. Que eu sou assim, que eu sou assado, para mim as coisas são sempre difíceis, ou seja, você começa a definir a sua identidade, quem é você. Que pode ser algo de sucesso, pode ser algo mais de fracasso, tá? Como eu comentei antes, né, eu vou só falar sobre os 5 primeiros. Daqui a pouco eu vou falar rapidamente sobre os outros 5, só para dar uma ideia bem rápida, tá? E o programa 3, o programa 4 e o programa 5, eu vou me aprofundar um pouquinho mais no nosso próximo encontro, que eu vou falar sobre paternidade, sobre a arte de ser pai e mãe. A responsabilidade dos pais, né, em estar realmente trazendo para o mundo crianças felizes, tá? Então, porque aí eu vou usar muito do que isso que eu falei aqui agora, tá? Né? Nesse programa 3, 4 e 5. Então, rapidamente, falando dos outros 5, sem me aprofundar neles. O programa global, perceba, isso aqui agora é o coletivo, né? Isso que está aqui no programa o global, planetário, galáctico, universal e outros reinos, é o ligado ao inconsciente coletivo. O programa global está ligado tá, ao planeta em si. Desculpa, planeta não, a sua cultura, a sociedade, tá? A cultura que você vive, a influência dela. O programa planetário está ligado aos 9 planetas, não é um só planeta, são os 9 planetas, né, que influenciam a gente, né? Como eu falei, eu não vou entrar, né, e explicar como é que é isso, porque é o lado mais esotérico, tá? O programa galáctico em relação à galáxia que a gente vive, a influência que a gente recebe do centro do universo. O programa universal são as leis universais que influenciam a gente. E os outros reinos são os outros reinos. Nós temos vários reinos nesse universo. Reinos superiores e reinos inferiores ao nosso. Né? Níveis superiores, né? E níveis inferiores, que também estão nos influenciando de uma forma ou de outra. Mas aqui, como eu falei, eu não vou entrar neles, né? Como eu falei, é um papo muito mais esotérico. Eu também acho que não me sinto capacitado para estar falando deles hoje. Mas então a gente vai falar mais com a parte que a gente pode fazer algo a respeito, que é o individual. Agora, como lidar com isso? O que pode ser feito? Né? Bhagavan sempre fala uma frase, né? Ver é ser livre. Quando você é capaz de ver, de ter consciência desses programas atuando em você, e quando eu falo programas, estou falando de padrões. Tenha consciência de padrões na sua vida. No momento que você começa a ter consciência deles, no momento que você começa não a brigar contra eles, mas acolher que você tem isso. No momento que tem essa consciência e esse acolhimento, você tem, ele começa a perder efeito em você. Então, o que vocês devem fazer? Primeiro passo é ter o hábito de olhar para dentro de você. Como eu falei antes, temos esse ensinamento que fala: o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. O Bhagavan, esse é um ensinamento básico de Bhagavan. O grande problema é que a gente não tem consciência do nosso mundo interior. O que eu estou falando de mundo interior? São seus pensamentos, são suas emoções, é o seu diálogo interno, ou seja, aquilo que você se fala. Se você parar, né, 1 minuto, 2 minutos, você vai perceber que existe uma falação aí dentro de você. Existe uma feira, um mercado, uma feira dentro de você, tá?
né, que é totalmente inconsciente. Você tem que parar e ver isso. Isso é ter consciência. Aí você vai perceber como é que o que que você fala sobre você mesmo, o que que você pensa sobre os outros, o que que você sente, tá? É observar isto. Não e observar, aí que vem o truque, sem julgar. É observar, tá, eu tenho isso. Ah, poxa, isso está dentro de mim. Ah, isso aqui é um padrão, tá? E, puxa, isso aqui é um pensamento que se repete na minha vida. Esse é o primeiro passo e é o mais importante que você pode dar. É tomar consciência do que está acontecendo dentro de você. Aí você pode usar o que foi falado para conectar isso. Poxa, talvez está ligado a que programação? Talvez a essa aqui, tá? Talvez não é muito necessário saber de qual programa é, mas o fato de você ter consciência que tem essas coisas que se repetem dentro de você, já começa a, vamos dizer assim, a soltar mais as amarras. Mas só isso não é suficiente. Outra coisa que vocês têm que fazer é pedir ajuda. E aqui a ajuda, gente, como a gente está falando de algo que é muito inconsciente, tem que ser algo muito é, poderoso e profundo. Aí que é você se conectar com aquilo que você chama de divino. Nós aqui, dentro do movimento da Era Dourada, a gente fala da grande luz compassiva. Para nós, a grande luz compassiva é um ser. E esse ser nos ajuda a trazer consciência. Esse ser que tem o poder de transformar esses programas que a gente está tendo consciência em negativos e transformá-los em programas positivos. Aí você precisa ter essa conexão. Conexão que você acha que tem que ter. Na forma do divino, como você vê esse divino. O mais importante é pedir. Se conectar e pedir, puxa, me ajude, né? Puxa, eu percebi que eu tenho uma baixa autoestima porque eu fico sempre me criticando nisso, tá? Por favor, divino, ou grande luz compassiva, né? Transforme, me ajude a me aceitar, me ajude a me acolher mais, né? Então, e faça isso, faça isso, não custa nada, né? É uma conversa rápida que você pode ter. E fica aqui a sugestão também, né? Além de ter esse programa que a gente faz todo mês, e dando umas pinceladas e algumas coisas que a Bhagavan trazem, tá? Nós temos várias programas também para ajudar vocês. Nós temos, né, a transmissão de Ananda, que a gente faz todas as quartas e quintas-feiras, quartas e domingos. Temos a transmissão do estado de Pico, que são as quintas-feiras. Tudo aqui pelo Zoom, aberto para todo mundo, gratuito. E tem aqueles programas pagos, né, com um valor assim bem baixo. Um vai ser, aliás, os dois agora. No dia 14 de setembro, às 8 horas, temos o Dade Vaidyananda, que é um curso já de 3 horas. E tem agora, que é a novidade, que é um curso presencial que vai acontecer em Curitiba, agora no dia 14, às 10h30 da manhã, tá? Que é o Ananda Diksha. Tem aqui uma forma muito bonita da transmissão de Ananda. Assim como temos transmissão de Ananda online, que acontece às quartas e domingos, nós temos agora esse evento que é presencial. A transmissão é feita de outra forma. Mas aqui, deixa eu ver, esse pessoal aqui, ó, já foi até colocado aqui no Zoom os links, se vocês quiserem saber mais sobre alguns desses eventos. Tá? Depois o pessoal do Instagram pode entrar em contato também, que para a gente poder e quem cuida do Instagram vai estar orientando vocês sobre qualquer um desses eventos. Por que que eu falo isso? Para vocês também participarem disso. Porque ajuda no processo de consciência. Ajuda no processo de se tornar mais consciente, qualquer um desses programas, e ajuda também no processo de de fortalecer a sua conexão com esse todo, com esse algo maior, com esse divino. Tá? Bem, vamos lá, vamos perguntas. Enquanto Deixa eu ver. Bem, pessoal do Instagram, pessoal, vocês podem mandar um direct, né? Que
Tem gente que responde, tá bom? Tá, vamos ver aqui no Zoom. Quem colocou algo aqui? Temos alguma pergunta? Já vi alguma coisa antes? Gente, agora é o momento de vocês perguntarem. Trazer qualquer dúvida que vocês podem ter tido. Pergunta do Instagram. Estou afastado do trabalho por doença neurológica, de tanto trabalhar. Tenho túnel do cargo, né? Tenho túnel do carpo e outros problemas. Nenhum médico encontrou tratamento. Ou, isso eu não entendi. O que me sugere para eu me recuperar? Bem, vou respondendo essa pessoa aqui do Instagram. Esse evento, que é o Dádiva de Ananda, que vai acontecer quarta-feira, deixa eu colocar aqui de novo. Esse Dádiva de Ananda, dia 14, agora, às 8 horas da noite, o foco vai ser saúde. Então, minha sugestão é que você participe, porque tem um foco em algo que você está precisando, que é saúde. Então, isso é uma coisa. Pode ser que, aliás, eu também sugiro que você, em todas as situações que você puder, todo momento que você puder, você participar na transmissão de Ananda. E quando se for na transmissão de Ananda, colocar, põe essa intenção de recuperar a sua saúde, de ficar melhor, né, o que você quiser, ou ter, voltar a trabalhar, voltar a ter, como é que fala assim, voltar a trabalhar ou voltar a ter mobilidade, o que seja, qual que é o problema que você está tendo, tá? Pode ser que esse problema, né, que você está tendo, pode ser, tá ligado a uma desses programas, tá? Talvez vidas passadas ou genético que trouxe esse tipo de problema para você, esse tipo de doença. Então, para lidar com isso, né, sugiro que você faça o Dádiva de Ananda, participe e participe também das transferências do estado de Ananda. E na transferência você imponha, peça para cura. Seja bem objetivo, receber cura. Tá? Vamos ver aqui, que tem mais eu tenho. Ah, se eu errei na programação da gestação de um filho, com rejeição e afins, vivenciando isso até que eu venha a entender isso, isso é passível de ser mudado? Tati, sim, tudo é passível de ser mudado. Qual que é, Bhagavan fala, o que ajuda a mudar qualquer relacionamento? O que ajuda a mudar qualquer tipo de programação? É o amor. Amor cura tudo. E aqui eu estou falando de um amor, né? Um amor incondicional. Uma mãe de um filho, da mãe para o filho, é o mais próximo do incondicional que a gente conhece até desde o nível de consciência que nós estamos. Tá? Onde, nesse amor, né, nessa relação com o filho, não pode ter julgamento. Tem que ter aceitação, tem que ter acolhimento. Tá? Isso são coisas que ajudam na cura. Como eu falei, no próximo encontro, no mês que vem, em outubro, eu vou estar falando sobre a arte da paternidade. Vou falar, detalhar mais e as fases, e como lidar com o filho dentro da visão da Wellness, né, do GAN, né, de como lidar com o filho de acordo com a idade. Não é fácil, tá? Não tem nada de fácil aqui, mas quanto mais você for se abrindo para ele, quanto mais você for aceitando como ele é, seja qual for o problema que você percebe, mais vai te ajudar nesse processo, tá? Se as primeiras 6 horas o espírito está em estado de consciência de um guru, na sua percepção ele não teria condições de focar só no positivo, através de sua inteligência emocional? Ele está num estado de guru de percepção de tudo à sua volta, mas a- não tem o racional para dizer se algo é positivo ou negativo.
Então, perceba, né? Tá vindo um ser, ele está falando, ela está colocando aqui no nascimento, nas primeiras 6 horas, é, um ser que assim, tem uma percepção de tudo à volta, mas só que devido a uma limitação do corpo físico, tá? Não tem um cérebro ainda preparado para raciocinar, para entender, ah, não, isso aqui é deles, não tem nada a ver comigo, tá? É um ser que está experienciando tudo à sua volta, tá? Então, não tem essa inteligência, como você está colocando, emocional. Não tem uma inteligência racional, tem uma experiência, né? Então, por isso, não tem como, né? Ah, não é como a gente, né? Que a gente separa as coisas, isso é certo, isso é errado, isso aqui é bom e ruim, porque a gente tem esse racional. Essa criança não tem. Então, por causa da limitação física desse corpo que ela tem. Tenho dois sobrinhos netos de 3 e 5 anos, respectivamente. A avó materna está fazendo o revezamento. Uma semana ela leva para sua casa o de 3 e no outra leva o de 5. Por que não dá conta de cuidar dos dois juntos? Isso pode afetar o emocional das crianças, uma vez que são irmãos? Olha, Tereza, é, qual a função dos pais, qual a função dos avós, ou seja, quem for estar cuidando dessas duas crianças? É dar o máximo de amor que eles podem. Tá? Agora, a interpretação da experiência que elas estão tendo, talvez um irmão está numa casa, outro irmão está em outra casa, coisa assim, a interpretação é deles. Os pais ou os adultos que estão cuidando daquele ser, tá? A função deles é dar o máximo de amor, o máximo de acolhimento. Quando eu falo dar amor, não estou falando de mimar, estou falando de acolher. Estou falando de aceitar aquele ser do jeito que ele é. Agora, como a criança vai interpretar, isso não está nas suas mãos. Se pode afetar o emocional das crianças, talvez possa, talvez não. Vai depender muito daquelas decisões fundamentais, aquilo que eu falei antes, que essa criança pode estar tomando. E como comentei antes, essas decisões não são racionais. Elas não têm lógica. Ah, ficou, como, como meu irmão estava junto comigo, sei lá, como meus pais me separaram do meu irmão, então quer dizer que meus pais gostam mais dele do que eu, ou que vai para minha avó que gosto mais, sei lá. São decisões que ela pode tomar que não tem raciocínio nenhum, tá? Isso vocês não têm controle. Isso não tem controle. A função dos adultos é o dar o máximo de carinho, o máximo de amor, não estou falando de mimar, para acolher emocionalmente aquele ser. Isso vocês podem fazer. Como eles vão interpretar isso já não está nas suas mãos. E aí, gente, mais alguma coisa? Posso ajudar você? Ah, tá. Que bom. Patrícia, percebi que tem um padrão nas relações. Sempre atraio gente imatura, que me vem como salvadora. E um padrão na vida profissional financeira que faço, me empenho, dedico, é o retorno e o retorno não vem. Já passei em vários concursos dentro das vagas e não sou chamada. Parece que tem algo que me amarra. Por onde começo para me libertar e transcender isto? Patrícia, né? Você já deu um primeiro passo que já está começando a perceber o padrão. O próximo passo é perceber dentro de você. O que você se fala? Como é que tipo de sentimento você tem, uma emoção que está tá associado a essas situações que você está falando? E seja o que for que você observar dentro de você, não brigue contra. Que é muito comum a gente percebe um padrão negativo, algo negativo, a gente fica, né? Não, puxa, porque eu sou assim, porque eu sou assado, né? Começa, né?
Não, acolha seja o que for que você vai estar percebendo, seja o padrão de pensamento que vem, seja o padrão emocional que tem, acolha isso. Eu sei que é difícil a gente não julgar, é difícil a gente não fazer um comentário, mas o caminho é esse, não estou falando que ele é fácil. O caminho é esse, primeiro passo, né, começar a perceber como você está internamente pensando, ou com o que que você se fala, o seu estado emocional que talvez está atraindo esse tipo de coisa. Acolher, seja o que for essa experiência, esse é o primeiro passo. O segundo passo é peça ajuda. E aqui, a gente oferece o caminho que é através da transferência de Ananda, né, o curso, né, o Dádiva de Ananda, eh, são as ferramentas, vamos dizer assim, que a gente está oferecendo para ajudar nesse processo. Se vai fazer, só o fato de receber a Ananda uma vez ajuda? Ajuda, mas não quer dizer que vai resolver. Talvez ele precise de fazer. Por isso que a gente fala, receba sempre a transmissão de Ananda, né? Sempre que possível, participe do dádio, preferencialmente todo mês. Por quê? É algo que tem que ser, são camadas, né, que tem que ser limpas, tem que ser tiradas. Perceba, são 10 programações. Então, tem muita coisa que precisa ser limpa, tá? Lógico, se quiser também algo mais rápido, aí tem que entrar no Diksha Yagna, que é um trabalho ainda muito mais profundo, tá? Mas temos, né, as opções gratuitas ou de baixo custo, como eu estou falando. Então, é isso, é consciência, né, e ajuda, né, pedindo ajuda para o divino. E uma forma de facilitar essa conexão com o divino é participar desses cursos que a gente está falando, tá? Mas você já deu um passo legal, que é perceber, puxa, isso tem algo que se repete, que há um padrão negativo na minha vida. Assim, gente, o padrão pode ser positivo também, lógico, né? Tá? E lógico, se é positivo, se está sendo bom para você, não mexa, não mexa, tá? Tem que ver aquilo que está te impactando, impactando negativamente, que pode estar atrapalhando o seu crescimento, atrapalhando a sua vida, tá? Então, observe esse tipo de coisa. Bem, gente, já deu mais de 50 minutos aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Tá? Vocês estão vendo aqui o pessoal aqui do Zoom está recebendo os links, né, para quem quiser. O pessoal aqui do Instagram, né, vocês querendo, manda um direct, né, que tem gente nossa aqui que cuida do Instagram e vai estar respondendo para vocês, tá? Vocês têm mais alguma pergunta? Posso estar ajudando vocês em mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Bem, então é isso aí, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e gente, precisando de qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? Nós temos vários canais, como eu falei, tem o Instagram aqui. Se vocês forem lá para o nosso site, tem o nosso e-mail, nós temos grupo no Telegram, tá? Tem vários canais, formas de vocês entrarem em contato e pedir algum tipo de orientação, tirar alguma dúvida, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? É o nosso trabalho, tá bom? Gente, gratidão, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado, tá? E vocês tenham uma excelente noite, uma excelente semana. E quem sabe a gente se encontra na quarta-feira na transmissão de Ananda. Muito obrigado, gente. Um abraço para todos. Gratidão.